Sabemos que o Senhor olha para dentro de nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Senhor Jesus, o teu falar nos atraiu. Nós somos conquistados pelo teu falar. Sabemos que o Senhor é um Deus que fala, mesmo sendo Deus. O Senhor fala ao nosso espírito, o Senhor fala à nossa consciência, fala por meio da tua palavra, fala por meio dos teus filhos. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós não somos nada. Sem o Senhor nós não somos nada. Mas muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado nas nossas vidas, pela tua proteção e pelo teu guardar. Senhor Jesus, foi desfrutado a semana passada, assim como o Senhor livrou aqueles amigos de Daniel, o Senhor livra cada um de nós. Ó Senhor Jesus, nos momentos ruins, nos momentos difíceis, esteja guardando aqui a vida de cada irmão, Senhor, e a vida de cada irmã. Venha dando uma bênção especial a cada um destas pessoas, Senhor Jesus, da sua família, em todos os sentidos da sua vida e em todos os aspectos. Ouça as orações deles, Senhor. Senhor Jesus, venha respondendo no tempo do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas venha tirando qualquer impedimento, qualquer empecilho, qualquer artimanha do maligno. Senhor, que todos nós estejamos livres para te servir, Deus, e para te adorar. Por isso, venha tirando todas as amarras do pecado, qualquer fortaleza na mente, qualquer sofisma, Senhor, faça cair por terra. Ó Senhor Jesus, nos ilumina com a tua palavra. Senhor Jesus, fale ao nosso coração, Senhor, de maneira simples. Nós queremos ouvir o teu falar e sermos encorajados. A tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. Senhor Jesus, aplica teu sangue sobre a nossa vida. Enche-nos com o teu Santo Espírito para ouvir e falar de ti. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Senhor Jesus, amém. Vamos escutar sobre a trajetória de Abraão. A trajetória de Abraão. Como os irmãos sabem, nós estamos desfrutando as passagens de Hebreus capítulo 11, e ali nós começamos com os heróis da fé, né? Nós desfrutamos sobre Abel, desfrutamos sobre Enoque, né? E desfrutamos sobre Noé, e hoje nós vamos desfrutar sobre Abraão. Então, vamos ver a primeira parte, que é o chamado, né? Por isso eu pedi um chamado de amor. Vamos ver Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Graças a Deus. Hoje quase todos oraram na reunião, né? Temos oportunidade de desfrutar do Senhor. Atos capítulo 7, o versículo 2 a 4. Quem for rápido aí já pegou, pode ler. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Você está lendo em inglês, né, Júnior? Harã, né? Agora, Gênesis, já, é o 3, sim. E disse: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirija-te à terra que eu te mostrar. 4, né? Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vos agora habitais. Amém. Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, nós vamos respeitar o chamado de Deus, né? Deus, aqui em Hebreus, Estevão, ele diz que o Deus da glória apareceu a Abraão, antes dele habitar em Harã, né? E ali Deus falou para que ele pudesse sair da casa dele, da parentela, e ir para a terra que Deus iria mostrar a ele. Então guarda essa frase, o Deus da glória, que apareceu para Abraão lá na terra dele. Vamos ver Gênesis 11. Gênesis 11, 31 a 32. Quem pegou pode ler. Tomou Terra e Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Arã. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra
E havendo, sim, vale. Tera, vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Aleluia. Senhor Jesus. Então, essa primeira parte é só para mostrar onde Abraão estava, né? Abraão morava em Ur dos Caldeus, uma terra de muita idolatria, e ali Deus, ele contemplou o coração de Abraão, né, o potencial que tinha no coração de Abraão, e apareceu para ele. O Deus da glória apareceu para Abraão e disse: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Senhor Jesus. No capítulo 12, nós vamos ver, então Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus. O pai, na verdade, Tera, tomou a iniciativa e foi, mas não foi até o destino final. Eles pararam em Arã e ali eles construíram as suas, as coisas para dar sustento, né? Suas tendas, criaram suas coisas, mas Arã não era o destino final. Deus pediu para eles irem até Canaã, mas ali o pai de Abraão morreu e Deus apareceu novamente. Vamos ler no capítulo 12, versículo 1 ao 9. Cada irmão vai lendo o versículo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarei, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. 5. Tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido. E as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. 6, até o 9, 6. E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Passando dali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste, ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Amém. Então, irmãos, aqui nós vemos o chamamento de Deus, né? Deus primeiramente chamou Abraão. Nós vemos lá em Atos, né? O Deus da glória apareceu, chamou Abraão, mas Abraão foi com seus pais até Arã. Deus chamou Abraão para sair da sua parentela. Só que de início, Abraão ele não saiu da parentela, pelo contrário, né? O seu pai, os seus irmãos, o seu sobrinho, todos eles foram com Abraão. Então, depois, Deus permitiu que o pai de Abraão ali viesse a falecer, e Deus apareceu novamente a Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é o chamado de Deus. Mas o que eu quero enfatizar é que Deus, ele aparecia. Cada vez que Deus aparecia, Abraão tinha uma reação. É à medida que Deus aparece que a pessoa tem uma reação. Ou seja, sempre que você recebe uma revelação de Deus, uma iluminação, aquilo ali vai te mover, aquilo vai te impulsionar. Quando você ouve a voz de Deus, né? Então a aparição do Deus da glória fortalecia a fé de Abraão para ele trilhar um caminho, né? E foi isso de fato que aconteceu. Por isso nós precisamos de fato recebermos e estarmos atentos ao chamado do Senhor, né? Porque Deus ele não nos chama somente uma vez. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você
não lê a Bíblia, se você não ouve pregações, né, não participa dos cultos, das reuniões, está bastante escasso a questão da palavra na sua vida, você também não vai ver muitas vezes Deus falando, né? Porque você não está buscando, né? Mas quando de fato nós nos imergimos nesse ambiente, aí de fato o Deus da glória vai aparecer para nós. Porque muitas vezes nós também estacionamos. O desejo de Deus era que Abraão fosse até Canaã, mas Abraão parou no meio do caminho, né? Parou no meio do caminho. Às vezes Deus nos dá também, aparece para nós, prossiga. Aquela aparição te deu força, te deu gás, mas chega um momento que você novamente vai esfriando, não ouvindo mais a palavra, você, opa, parei aqui em Arã, no meio do caminho, eu vou me estabelecer aqui, não avança mais, né? Então, é necessário que Deus venha e fale novamente para te dar um ânimo, para prosseguir e você não desanimar, porque no meio do caminho não é o objetivo de Deus. Deus quer que você chegue ao destino final, porque no meio do caminho não vai dar assim um resultado esperado, né? Por exemplo, se você correu uma maratona, você iniciou, saiu correndo, tudo bem, mas se você parar no meio do caminho, vai ter algum sucesso, né? Provavelmente não, né? Não vai dar êxito, porque você parou no meio do caminho. Mesmo que você tenha começado bem, você precisa continuar a sua maratona, a sua jornada, tem lá a linha de chegada, né? E nós precisamos continuar, porque quando nós perseveramos aí, nós estamos de fato agradando a Deus, e estamos mostrando a Deus, né, que a nossa fé está sendo fortalecida. Como foi tirado do livro de Jovens, quando ouvir o nome Jovens, você pode trazer para você mesmo, né, sendo jovem ou não jovem. A aparição de Deus não acontece de uma vez por todas. O chamamento de Deus também não. Deus sempre aparece e sempre chama. Jovem, se faz algum tempo que Deus não tem aparecido a você, alguma coisa está errada. Se faz algum tempo que Ele não tem te chamado, alguma coisa está errada. Você precisa voltar-se ao Espírito e verificar: Senhor, o que está errado comigo? Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos fazer esse exame, né, nos examinar. Nós precisamos ter percepção espiritual da nossa vida. Como é isso? Você vai te examinar como estava a sua busca e como está hoje em dia, né? Chegou em um determinado tempo da minha vida que eu, por exemplo, né, eu estava desfrutando bastante, mas chegou uns dias que eu estava percebendo que é como se o meu espírito estivesse com fome, estivesse com sede. Então eu fiz uma retrospectiva: o que é que eu estou me alimentando, o que é que eu estou vendo, tal. Então eu percebi que eu estava sem ler, né? Estava sem ler aqueles dias, estava sem consumir conteúdos cristãos, né? Às vezes trabalho, às vezes até conteúdos bons, mas que não é totalmente espiritual, e isso estava fazendo com que eu estivesse faminto em meu espírito, né? Então eu fiz esse exame e percebi: rapaz, estou deixando isso aqui, porque se nós não atentarmos para isso, nós vamos cada vez mais descendo de Jerusalém a Jericó, descendo sem perceber. Então sempre é bom, irmãos, você fazer uma retrospectiva da sua vida. Como eu estava há um mês, né? Eu estava buscando, estava fervoroso, e agora como eu estou? Se você está todo gás, está aumentando, glória a Deus. Mas se você vê que você está diminuindo a sua busca para o Senhor, é o momento de você ver onde você caiu, né? Como diz: arrependa-te e veja onde você caiu, volte à prática das primeiras obras, do primeiro amor, porque às vezes as coisas acontecem sorrateiramente, né? São coisas que vão se acumulando em nossa vida, afazeres, ocupações, que aos poucos isso vai tomando aquele espaço que você tinha para Deus, né? E a gente vai tendo preguiça, a gente vai substituindo, colocando outras coisas, quando pensar que não, você está totalmente ocupado e não tem mais tempo para Deus, ou seja, você parou em Arã. Então Deus precisa, né, novamente te aparecer para você, para que você possa prosseguir, e foi isso que realmente Deus fez, né? Abraão aqui, ele recebeu todas essas palavras do Senhor. Aí no versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, né? Então Abraão obedeceu, sabe, irmãos? E realmente aqui é viver pela fé, porque não tinha mapa, não tinha GPS, não tinha celular com internet,
e simplesmente vai para a terra que eu te mostrarei. Então era Deus quem ia guiando ele, né? E você ali tem uma mulher para sustentar, né? Tudo aquilo ali, a lógica de sair, não saber se vai ter comida ou não, mas simplesmente ele obedeceu. Então fé e obediência, eles formam uma dupla aí, né? Se você tem fé, você obedece. Se você está obedecendo, mesmo que seja improvável, é porque você tem fé. São duas coisas inseparáveis. Quando a pessoa tem fé, ela obedece, mesmo que não saiba para onde vou. Meu Deus, se encontrar pessoas maldosas para me matar no meio do caminho, não. Tem fé, obedece. Obedece porque tem fé. E foi isso que Abraão fez. Ele ouviu o chamado do Senhor e atendeu. Que as pessoas de fato também possam atender esse chamado. Deus está chamando muitas pessoas hoje, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir, abrir. Se alguém ouvir minha voz, abrir, né? Entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Deus está batendo na porta de muitas pessoas. Meu filho, ore. Meu filho, desfrute. Meu filho, vá para a reunião. Meu filho, cante louvores. Deus está tocando coisas espirituais que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Mas se você permanecer com a porta fechada, aí realmente a sua vida vai ficando escassa, né? Vai ficando fraco espiritualmente. Outras coisas do mundo estão entrando e pouco de Deus você está alimentando. Aí é realmente onde acontecem as coisas, né? Senhor Jesus, porque o inimigo ele está só esperando uma brecha para colocar coisas em nossa mente. Então Abraão ele foi. Abraão foi. Aí no versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Qual é o fato aqui que poderia, na cabeça de Abraão, se contradizer? Darei a minha descendência? O que Abraão poderia pensar? Lembra a mulher de Abraão era? Sara. Ela era estéril, né? Sara era estéril. E Deus está dizendo: darei à tua descendência esta terra. Ó Senhor Jesus. Aqui já é outra questão de fé. Sair sem saber para onde iria, só guiado por Deus, e acreditar que Deus daria uma descendência. Farei de ti, no versículo 2, né? De ti farei uma grande nação. De mim o Senhor vai fazer uma grande nação. Mas minha mulher não dá filhos, né? É estéril. Então isso aqui realmente é uma prova. Mas Abraão creu, né? Abraão de fato, ele estava crendo. Então Deus apareceu para Abraão, quando Abraão estava já viajando ali, no versículo 7, e ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ó Senhor Jesus, que lhe aparecera. No final do versículo 8, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, irmãos, Abraão chegou aqui, lá na terra de Canaã, né? Nessa terra tem cidades aqui. Ele ficou em Betel, ao ocidente de Ai e ao oriente, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Ou seja, é como se ele chegou àquele lugar, né? E ele edificou um altar como forma de gratidão, de adoração ao Senhor, por ele ter conseguido chegar em paz, né? Com sucesso, uma jornada com sucesso. Ele edificou um altar, consagrou um espaço de gratidão e adoração ao Senhor. Assim deve ser cada um, né, de nós na nossa vida. Tudo aquilo que Deus nos permitiu alcançar, tudo aquilo que Deus permitiu nós termos, aonde Deus permitiu nós chegarmos, nós precisamos também edificar um altar ali, né? Consagrar o Senhor, agradecer o Senhor, né? Senhor, obrigado por isso. Pai, obrigado por isso. Eu consagro, eu entrego a Ti. E isso realmente é algo assim maravilhoso, porque você está dizendo: Deus, o Senhor me sustentou, foi o Senhor que me deu. Eu coloco em Tuas mãos. Abraão edificou um altar, né? Como forma de gratidão e adoração ao Senhor Jesus. Nós também, em nossa vida, no nosso trabalho, em coisas que Deus nos faz, nos dá sucesso naquilo que nós fazemos, realizações, você precisa ser grato a Deus, né? Edificar esse altar e consagrar realmente ao Senhor aquele lugar em que você está, né? Seja trabalhando, seja habitando. E também Abraão, no versículo 8, no início do 8, diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Senhor Jesus. Então Abraão, ele vivia em tendas. Se ele vivia em tendas, ele não tinha habitação física, fixa, né? Não tinha habitação fixa.
Então ele colocava uma tenda, depois ele poderia desarmar, colocar em outro lugar. Isso, trazendo para a parte espiritual, irmãos, mostra, como depois nós vamos em Hebreus, que Abraão ele não estava pegado assim, né, criando raízes ali na terra, as coisas passageiras. Não, ele realmente, se Deus dissesse, Abraão, vá para tal lugar, ele desarmava a tenda e ele iria. Isso mostra que nós também não temos que priorizar as coisas aqui dessa terra em detrimento das coisas de Deus. Ou seja, primeiramente, as coisas de Deus. As coisas de Deus precisam ter proeminência, né? Prioridade no nosso coração. Se as coisas de Deus estão em segundo plano, em segundo lugar, aí a ordem está ao contrário. Porque tudo aqui é passageiro. Então, uma vida de tenda quer realmente dizer isso, que você coloca a sua pátria nos céus, né? Você é estrangeiro, você está aqui, mas você não ajunta, não acumula algo assim, né? Pensando que vai viver aqui na terra, não vai chegar um dia em que você poderá morrer, né? Claro que tem o arrebatamento e tudo mais, né? Mas no nosso viver cotidiano, isso mostra que nós precisamos viver aqui com os olhos nos céus. E Abraão também invocou o nome do Senhor. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome, né? Invocar o nome do Senhor realmente mostra isso. Deus, muito obrigado. O Senhor me sustentou, me trouxe até essa terra. Eu preciso ainda de Ti. Invocar o nome do Senhor Jesus quer dizer que você precisa de Deus, né? Que você precisa da presença dEle. E Abraão realmente fez isso. Ele invocou o nome do Senhor Jesus. Então, glória a Deus por isso, né? Onde Abraão estava, irmãos, antes de Deus chamar ele para Canaã? Vamos ver Josué 24. Senhor Jesus. Josué 24, do 2 ao 3. Pode ler. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Ou sim, você leu? 24, Agora o 2. O 2. Então Josué disse a todo o povo assim: diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. O 3. Eu porém tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência de Israel. Amém. Então, Abraão morava aqui, né, nessa terra da além do Eufrates, e eles serviam a outros deuses, né? Isso mostra que Abraão ele estava numa terra de idolatria quando Deus o chamou. Vejam o versículo 14 e o 15. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Leu 15. Porém, se vos aparece mal, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam na além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu Sim. e minha casa Sim. serviremos ao Senhor. Amém. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Senhor Jesus. Então Abraão ele morava numa terra de idolatria, né? Tinha realmente muitos ídolos. Mas quando Deus tem uma obra na vida de alguém, um chamado, né? Deus ele chama. E com certeza Deus viu ali um potencial dentro do coração de Abraão de servi-lo, né? De adorá-lo. E Deus realmente o chamou, fez esse chamado. E foi tanto que Abraão ele atendeu. Como era algo novo, né? Geralmente no início a pessoa às vezes não tem já uma fé madura, então acontecem alguns erros, como aconteceu, e não foi até o final,
mas Deus realmente o chamou, né? Então, irmãos, aqui nos mostra que Deus nos chama até mesmo de um lugar de idolatria. E nós sabemos que ídolo hoje não é somente imagens de escultura, imagem de santo, né? Quadros, não é somente isso, como era bem frequente assim no passado, né? As pessoas zelavam, rezavam por essas imagens. Hoje nós sabemos que o ídolo é qualquer coisa que para nós, né, tem mais valor do que Deus para nós. Qualquer coisa que nós colocamos muito mais valor nisso do que Deus, isso já é um ídolo no nosso coração. Tomou o lugar, o espaço de Deus é um ídolo. Dificilmente a gente vai dizer que Deus não é mais precioso. Nós sempre vamos dizer que amamos a Deus acima de todas as coisas, né? Mas isso vai ser evidenciado em nossas ações, no nosso dia a dia, né? O ídolo, ele tem tanto valor em nossa vida, um sinal é que ele nos faz esquecer do Senhor, ele nos faz esquecer de Deus, nos faz esquecer de desfrutar, né? E já é clichê assim falar, mas realmente tem muitas coisas, né? O ídolo pode ser uma coisa muito boa e também pode ser uma coisa muito ruim, né? Tomou o seu tempo de contato, da presença de Deus, aquilo já é um ídolo. Aquilo que você pensa mais do que em Deus, aquilo que você busca mais do que Deus, pode ser um trabalho, pode ser um hobby, né? Pode ser o celular, como a gente sempre fala, e esse realmente parece ser mundial e global, né? Porque tudo em uma coisa só, né? Várias utilidades. Pode ser a rede social, pode ser coisas boas, coisas ruins, mas se nos faz esquecer de Deus, se está tomando os nossos pensamentos mais do que os nossos pensamentos em Deus, isso realmente é realmente um ídolo, né? O livro diz assim: sabe por que você ainda valoriza tanto isso? Sabe por que ainda gosta tanto disso? Porque para você, Deus ainda não é tão precioso. Voltou aqui. Não é tão precioso, tão valioso e tão bom e tão amável quanto isso que você não abre mão. Então isso aqui, eu não posso olhar para o irmão, preciso olhar para mim mesmo, né? Senhor, o que é que está de fato me atrapalhando de eu buscar mais o Senhor, né? Será que Deus está sendo prioridade no meu coração? Isso realmente é o que nós precisamos ver. Senhor Jesus, o tempo está avançando, mas vamos ver Gênesis 12. Então Abraão, ele saiu dessa terra de idolatria, né? E foi para a terra de Canaã. E depois, irmãos, aconteceu algumas provas para ir fortalecendo. Quando você diz assim, Abraão, pai da fé, não já quer dizer que ele foi do início, já era, né? Já nasceu aquele pai da fé. Não, Abraão passou por muitas provas, errou bastante, mas foi justamente nesses tropeços que ele deu que aquilo ali foi amadurecendo ele, né? Não tem como você dizer, fulano já chegou ali sem acontecer nada. Não. Para você chegar no ápice, para você chegar em um nível elevado, a sua carreira, você foi realmente passando por poucas e boas para você chegar àquela aprendizagem, né? Por isso que as provações, elas de fato são necessárias em nossa vida, né? Que Deus nos ajude, quando nós estivermos sendo provados, nós temos assim uma reação que Deus queira de nós, né? Senhor Jesus. Então, uma outra provação aqui foi no versículo 10 de Gênesis 12. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Senhor Jesus. Então, toda vez que aparece a palavra fome na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, ela indica a provação, né? E a provação, ela vem para sabermos se estamos dependendo ou não de Deus. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, mas aqui, quando a fome veio, Abraão de imediato ele já desceu para o Egito. O Egito tinha um rio lá, né? O rio Nilo. E como tem um rio, do lado dos rios, né? Pode fazer irrigação, então ali tinha alimento para a população. Tanto que Jacó, né? Os filhos deles desceram. Mas Abraão foi chamado para ir para a terra de Canaã. Mas quando a provação veio, de imediato ele nem esperou em Deus, ele já procurou um jeito, né? Senhor Jesus, se nós fôssemos aplicar a mensagem que a gente desfrutou há 15 dias atrás, é como se Abraão, se ele estivesse na arca, ele saísse um pouquinho da arca para dar uma voltinha, porque o Egito simboliza o mundo, né? Então muitas vezes, quando vem a fome,
Ou seja, quando vem uma provação em nossa vida, nós procuramos um jeitinho para nos satisfazermos, né? Para buscarmos, saciarmos a nossa fome, né? Você deu fome, você está com sede, às vezes você não espera em Deus, você vai procurar um jeito, ou seja, você vai sair do lugar que Deus quer que você esteja para se alimentar em um lugar que Deus não pediu para você ir. Foi isso que aconteceu com Abraão. E descendo lá no Egito aconteceu realmente uma coisa lamentável, né? Porque Abraão mentiu, né? Ele, quando se aproximava do Egito, ele tinha a mulher dele, e ele disse à mulher: olha, você agora diga que é minha irmã. Ele contou uma meia verdade, né? Porque era irmã, por parte de um dos pais de Abraão, mas Abraão realmente ali, ele não confiou em Deus, né? Ele não confiou em Deus e disse que era irmã de Sara. Quando o faraó viu Sara, que disse que era belíssima, né? Muito formosa, avisaram lá o faraó, e o faraó mandou buscar Sara, né? Para coabitar, para morar com Sara. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos uma falha grandíssima de Abraão, né? Deixou de confiar em Deus para tramar, né? Deixou de confiar e começou a temer. Deixou de preocupar-se com os outros e passou a preocupar consigo mesmo. Usou sua mulher para proteger-se em vez de protegê-la. Ele colocou sua mulher no balcão dos desejos pelo medo de perder a vida, quando o verdadeiro amor do marido deveria dar vida para proteger a esposa amada. Efésios 5, 25. Abraão usou o atributo da beleza de sua mulher para blindar-se. Senhor Jesus. Então, foi algo assim meio inusitado, né? Ele temendo a sua vida, ele disse assim: olha, você vai dizer que é minha irmã, e ia se sujeitar a outra pessoa, tomar a mulher dele como esposa. E como ficaria aquilo ali, né? Se fosse ficando morar lá por muito tempo. Mas como Deus tinha uma promessa, né? E quando Deus fala, Deus promete, Deus cumpre, Deus teve que intervir ali, né? Deus teve que intervir. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. E aí realmente, no versículo 15, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-no junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Senhor Jesus. Nos 17, porém o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então, depois Faraó descobriu, né? Descobriu, e Abraão saiu daquela terra ali realmente envergonhado e humilhado, porque cometeu realmente uma mentira e não valorizou Sara, né, como ela deveria também ser valorizada. Senhor Jesus. Então Abraão cometeu esses erros. Você vê que ele é o pai da fé, mas no início da sua jornada ele cometeu realmente assim alguns erros, né? Depois lá na frente Abraão repetiu esse mesmo erro com Abimeleque, né? Ele disse: olha, foi com a terra de Gerar, chamada Gerar, e lá ele disse que Sara era sua irmã, e Abimeleque tomou novamente Sara por esposa, mas antes de possuí-la, né, de ter alguma relação, Deus avisou Abimeleque em sonho, e ali chamou novamente Abraão, e humilhou Abraão, disse: rapaz, né, em outras palavras, como você pode fazer uma coisa dessa? E humilhou realmente ele, e Abraão orou, né, para que acontecesse tudo em paz, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, isso mostra que às vezes na jornada as pessoas podem ter alguns deslizes, né? Mas mesmo assim também, mesmo em nossas falhas, Deus ele intervém, como ele interveio nessas duas situações, né? Para que pudesse preservar o seu plano, que era ter uma descendência. Já imaginou, né? Sara casada com outra pessoa, que não seria Abraão? Então, esse relato ensina que Deus cumpre seus propósitos, apesar das fraquezas humanas, mas que o pecado traz consequências e humilhação. Senhor Jesus. Então, realmente foi algo assim que Abraão pôde aprender, né? Vamos ver Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 17 a 19. Eu vou adiantar aqui, para a gente finalizar. Amém. Quem pegou pode ler. Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando postou a prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito.
Aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recobrou. Amém. Então, como a gente está desfrutando, para que Abraão fosse o pai da fé, ele passou por muitas provas, né? Antes disso aqui, dele gerar Isaac, nós sabemos que houve também outra prova. Sara, ela deu uma sugestão a Abraão, que Abraão pudesse possuir a escrava, Agar, né? E assim gerar um filho. Abraão não passou por essa prova, né? Que Abraão deveria saber que seria Sara. Mas realmente eles fizeram aquele filho e isso trouxe problemas para o povo mais tarde. Mas Deus manteve a sua promessa e depois, né, Sara gerou um filho. E quando Sara gerou um filho, Abraão teve um filho, Deus novamente provou. Ou seja, a vida de Abraão foi feita de provas. Por isso que é o pai da fé, porque nas provas, né, às vezes tropeçava, outras vezes, nessa prova aqui do filho, ele foi 10, aprendeu, né? Chegou no terceiro ano do ensino médio, no período da faculdade, né? Disse, agora eu estou entendendo, Senhor. O Senhor quer meu filho, Isaac, eu vou dar. Imagina ali cada passo. E a mãe, essa mulher falando, não, vai sacrificar nosso filho, deve ter falado, né? Ó Senhor Jesus, mas ele passou por aquela prova e tudo que ele mais queria era um filho, e Deus pediu um filho. Ou seja, irmãos, Deus, Ele quer que nós tenhamos Ele mais precioso do que as bênçãos que Ele nos dá. Se Deus te der uma bênção e você se apegar à bênção e se esquecer de Deus, aí realmente traz prejuízo, porque é um ídolo, né? Mas se Deus te der uma bênção e você continuar com gratidão e querendo mais Deus ainda do que a bênção, embora a bênção seja uma bênção, né? Isso mostra que o seu coração está correto diante de Deus. E quando Deus viu ali, amém, isso mesmo, o autor da bênção é maior que as bênçãos, né? E ali o coração estava correto e não precisou sacrificar Isaac, né? E por fim, o versículo 11 a 12. Hebreus 11, 11 a 12. Quem pegou pode ler. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Eu vou ler Romanos 4, 17, diz assim, ó, Romanos 4, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhes fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortalecia, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Então esse também demonstra a fé de Abraão, né? Deus prometeu e num certo momento Abraão começou meio que contestar Deus, Senhor, quem vai ser o meu herdeiro? Mas mesmo assim, né? Ele foi avançando e ele creu e Deus providenciou isso para ele. Ou seja, irmãos, a nossa trajetória cristã não vai ser só vitórias, só sucessos, né? Mas vai ser um constante aprendizado, né? Se nós aprendermos com os erros dos outros, com os exemplos da Bíblia, você não vai nem precisar passar. Mas se Deus vê que você está, qual é a palavra? Que é duro, que é resistente, obcecado, não, seria outra palavra, né? A cabeça dura, aí às vezes Deus permite que você sofra, né? Para que você possa aprender. Como os pais dizem às vezes para os filhos, a vida vai te ensinar, né? Estou dando conselho, você não quer, mas realmente quando a gente sofre, você bota a mão no fogo que queima, é aí que a gente tira a mão, né? Tira a mão daí, não tiro não, mas se queimar, aí você tira. Então Deus às vezes, Ele pode falar, né? Pela palavra, outras vezes Ele pode nos ensinar na prática, mas em tudo isso é para que a sua fé seja fortalecida e você chegue em um nível avançado de fé, né? Jesus é o Senhor.